Deixa eu só achar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Sim, o slide? sim. Sim. Estamos sim. Só um momento. Vocês veem só o slide? A gente vê a estrutura do layout na esquerda, Cia. Então, gente, primeiro, que eu não estou conseguindo ver quando eu coloco o slide, eu não consigo ver vocês. Primeiro, meu nome é Simone, eu faço parte dessa grande equipe que a gente vai apresentar todo mundo lá no final, que foi a equipe que construiu o Semeando Cuidado. Hoje a gente está representando aqui esse grupo comigo e com a Grazi. E o Semeando Cuidado ele é um jogo cooperativo sobre plantas medicinais e educação popular em saúde. Trazendo um pouco para vocês sobre o contexto desse jogo, ele é parte do material educativo do curso para agentes comunitários de saúde e outros profissionais de saúde. Que aí eu convido a Grazi, que é a coordenadora desse curso, que é lindo, para falar um pouquinho mais dele para vocês. Também, gente, eu sou a Graziele, né? A Grazi, trabalho junto. Gente, desculpa. Não, tudo. Já chamo de Grazi. Eu já te chamei de Si também. A gente tem uma certa intimidade, que a gente está junto há muito tempo, né, construindo trajetórias, pensando as práticas de cuidado. Esse é um curso que nasce, né, do desejo dos trabalhadores de conhecerem outras práticas de cuidado, práticas mais naturais, que possam, de alguma forma, superar, né, a centralidade da biomedicina, das práticas de cuidado mais centralizadas nas normas, né? E aí a gente pensou esse curso, né, que é a Educação Popular e Plantas Medicinais, que a gente tem o livro que traça a trajetória formativa a partir de princípios da educação popular em saúde. Então, ele prevê, né, o debate, a roda de conversa de diferentes temas, assim, de temas que são importantes para discutir a relação da educação popular e do cuidado. E também ele promove uma investigação nos territórios da atenção primária à saúde do SUS, né, para conhecer os saberes e as práticas populares de uso de plantas medicinais. Então, ele tem um trabalho, um processo de construção compartilhada, né, dos saberes sobre as plantas a partir de uma metodologia que é muito comum na educação popular, que é a sistematização. Então, a gente sistematiza esses saberes através de um herbário pedagógico, né, que seria uma coleção desses saberes sobre as plantas, e a gente traça, num segundo momento do curso, uma discussão sobre território, agroecologia e a possibilidade de construir, cultivar, né, plantas medicinais no território, a partir da construção de hortas comunitárias, tentando pensar nessa possibilidade de fazer isso com participação política, com participação comunitária, já também no sentido de traçar um horizonte aí de outras práticas, né, de cuidado em diálogo com a população, fortalecendo o direito à saúde, eu diria isso, né? E o jogo, não muito diferente, ele também tem uma concepção muito próxima, né, do que o livro traça como caminho pedagógico para pensar, né, conhecer e produzir o conhecimento das plantas medicinais, né, incorporar isso no cuidado da saúde do SUS, que o SUS, embora ele seja um sistema muito, né, importante, ele ainda tem uma centralidade biomédica muito grande, e a gente tenta trazer a discussão mais ampliada do conceito de saúde a partir da discussão das plantas, que envolve pensar agroecologia, soberania alimentar, reforma agrária, né? Então, as plantas convocam para um diálogo bem bacana, e o jogo também abre, né, esse horizonte. Te devolvo a palavra, Cia. Inclusive, gente, quem quiser, e super recomendo que vejam o livro. O livro ele também está disponível gratuitamente no site da Escola Politécnica. Depois a gente coloca o link, a gente pode enviar o link para vocês. Então, quando a gente foi pensando o jogo, a gente estabeleceu alguns princípios. A gente trabalha com o conceito de jogos sérios ou jogos aplicados, que são jogos que não somente são divertidos, mas eles têm um propósito de vida real, seja para educação, para treinamento ou para conscientizar, sensibilizar as pessoas sobre determinadas causas, especialmente causas políticas e sociais. Outro princípio que a gente utilizou foi a retórica procedimental,
que entende que os jogos eles possuem valores, ideias embutidas, e a partir dessas regras a gente consegue passar esses argumentos para os jogadores. E esses jogadores eles interpretam esses valores, que são embutidos, esses ideais, a partir das suas próprias vivências. E aí ressignificam e reinterpretam de acordo com tudo aquilo que eles já trazem. Além disso, a gente também entende que as atividades lúdicas elas funcionam como experiências afetivas e que são experiências diferentes e significativas que podem motivar e despertar o interesse do estudante ou das pessoas que estão jogando, reduzindo essa insatisfação que é tão comum no ensino tradicional, que é sempre essa memorização de conteúdo. E motivando essas pessoas, esses estudantes, é uma forma de produzir experiências afetivas positivas, de construir um ambiente suficientemente bom para a aprendizagem. Aqui é um exemplo de jogo que é o Quilombolas, que é nessa mesma pegada de jogos sérios. Alguns dos critérios iniciais que a gente utilizou na construção do jogo era que o jogo ele precisava ter uma facilidade de impressão e montagem, especialmente para que a gente conseguisse ampliar o acesso do jogo para um número maior de pessoas. Nem todo mundo vai ter essa possibilidade de ter o jogo físico em mãos, mas a gente pensou em uma estrutura de jogo que pudesse facilmente ser impressa nas suas próprias casas ou nas escolas, e que conseguisse ser replicada com maior facilidade. Além disso, a gente entendeu que seria importante que a gente modelasse as ações dos agentes no território. E a gente foi buscando inspirações em jogos de tabuleiros modernos, para fugir desses jogos tradicionais que são comuns, que são jogos que todo mundo conhece, que é o que a gente chama de jogos de rolar e mover, onde a gente rola um dado, sai um determinado número e a gente anda até determinada casa a partir desse número, por exemplo, que saiu no dado. Então, a gente tentou fugir desse conceito tradicional dos jogos, até mesmo para expandir o conhecimento de jogos de tabuleiro entre as pessoas que se dispõem a jogar. Era muito importante que o nosso jogo não fosse um jogo competitivo, e sim um jogo de cooperação, porque essa proposta é uma proposta que é mais coerente com o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que é um trabalho que ele é baseado na cooperação e no diálogo. Além disso, a gente queria oferecer informações sobre as plantas, como formas de plantio, formas de preparo, formas de uso, mas a gente queria fugir desse padrão de pergunta e resposta, como se fosse um quiz. A gente queria que fosse uma informação leve, que se encaixasse dentro da estrutura do jogo. E, além disso, a gente queria que esse jogo ele conseguisse passar, transmitir essa multiplicidade das indicações de cada planta, entendendo que cada planta tem infinitas possibilidades de uso e de preparo também. Então, que esse jogo contribuísse com essa visão de biodiversidade, de possibilidades que ainda não é, por vezes, não é tão falada. Aqui são alguns exemplos das prototipagens iniciais, desde quando a gente estava, não sei se vocês conseguem ver o mouse, aqui as primeiras ideias, ainda no papel, os primeiros esboços. Aqui é uma plataforma que a gente chama, que é a plataforma Tabletopia, foi uma escolha nossa fazer os primeiros testes de jogos na plataforma, porque um dos nossos grandes desafios é que esse jogo ele foi desenvolvido todo durante a pandemia. Então, a gente não teve encontros, os nossos primeiros encontros presenciais estão acontecendo agora. Então, todo o jogo foi desenvolvido online, através de encontros pelo Meet, pelo Zoom, e dos playtests, que são sessões de jogos que a gente faz para verificar se está funcionando, fazer ajuste, receber um feedback das pessoas que estão jogando. A gente realizou no Tabletopia, que é uma plataforma que você consegue subir o seu jogo e ele fica todo disponível online para que as pessoas interajam ali. Então, falando um pouco sobre o jogo, qual é a narrativa do jogo? Os jogadores eles vão interpretar um grupo de agentes de saúde, e esses agentes precisam trabalhar em conjunto, aplicando suas habilidades. Cada jogador tem habilidades diferentes que conseguem dialogar com a população para resgatar e, como a Grazi trouxe, sistematizar esses saberes sobre plantas medicinais dentro de um limite total de rodadas. A gente teve que definir, até para o jogo não ficar muito extenso, um limite máximo de 9 rodadas. Ao longo do jogo,
esses jogadores devem buscar conhecer quais são as demandas de saúde do território, quais são as indicações de plantas que esse território traz para cada uma dessas demandas e também quais são as receitas de preparo e uso que a gente vai estar conhecendo. E, além disso, os jogadores precisam cultivar e coletar as plantas para o preparo de remédios. E, claro, não é tão simples. Esses jogadores eles precisam enfrentar bloqueios ao diálogo e também alguns eventos que são desafiadores. A gente vai falar agora rapidamente um pouquinho de cada um deles para a gente jogar. Aqui é um modelo de como fica o tabuleiro montado, né? São várias partes diferentes, tem as cartas de demanda, indicação e receitas. Aqui embaixo ficam as habilidades. Essa estrutura aqui central é a estrutura que a gente chama de território, que são as cartas onde a gente consegue movimentar os jogadores. Aqui no cantinho são as plantas medicinais, o conjunto de plantas. E essa parte aqui, que é maior, é o que a gente chama de mesa e mural. A parte de baixo é uma mesa onde a gente vai conversar, dialogar e compartilhar os nossos saberes. E a parte de cima é o mural, onde a gente sistematiza esses saberes e expõe para todo mundo. Então, aqui é uma estrutura, a gente consegue ver a estrutura das cartas. Essa carta amarelinha aqui é a carta de demanda, é onde traz uma demanda de saúde da comunidade. Vai ter sempre um ícone que vai representar essa demanda, e também aqui embaixo vai conter os ícones das receitas. É como cada ícone, se vocês repararem, eles se repetem nas outras cartas, funcionam como se fossem pistas. Então, a partir desses ícones, vocês conseguem ir associando nas outras cartas como que elas se relacionam. Aqui, essa carta roxinha é a carta de receita, que vai sempre explicar uma forma de preparo e uso para cada de preparo e uso que pode ser utilizada por uma ou por várias plantas. Aqui, nessa carta verdinha, é a carta de indicação. Reparem que esse balãozinho aqui, ele vai estar sempre indicando o que deve ser feito para obter aquela planta. Se vocês repararem, tem sempre um ícone aqui no cantinho. Quando tem o regador, significa que é uma planta de plantio. Então, a gente tem que plantar essa planta. Se tiver um alicate, a gente indica que é uma planta de coleta. E a gente vai ter uma outra forma de pegar essa planta por aí. A gente vai explicar mais lá para frente. Aqui, se vocês repararem, cada planta ela pode ter indicação para diversas demandas de saúde. Isso indica o quê? Lembra que a gente falou sobre a multiplicidade das plantas? É para indicar que elas podem atuar como tratamento de várias demandas. E aqui essa carta da planta, que inclui um ícone de coleta ou de cultivo, que indica que a planta tá pronta para ser utilizada. Aqui é só mostrando que a gente sempre vai começar do centro do território, que é a unidade básica de saúde. É como se a unidade básica de saúde fosse a nossa estrutura central, onde a gente sempre volta para compartilhar os nossos saberes. Imagina que os agentes de saúde, eles vão estar sempre no território, mas o encontro é sempre na unidade básica. E aqui eu vou falar um pouquinho das mecânicas do jogo, antes da gente passar de fato para a ação. Pontos de ação são sempre aquilo que a gente utiliza para realizar uma ação. Então, é como se fosse uma energia que a gente gasta. A gente tem, ao longo do dia, uma quantidade de energia para gastar. Então, se a gente realiza, se a gente conversa, a gente vai gastar um ponto de ação. Se a gente caminha, a gente vai gastar outro ponto de ação. Se a gente joga em 4 pessoas, que é o ideal, foi como o jogo foi pensado, cada jogador tem 3 pontos de ação. Isso significa que ele vai ter esses 3 pontos de energia para escolher as ações que ele vai fazer em uma rodada. Cada jogador vai ter uma habilidade diferente. Por quê? Porque essas habilidades elas se complementam. Isso é uma tentativa também da gente valorizar essas diferenças e cooperar, porque cada habilidade vai ser importante para que a gente chegue ao objetivo final do jogo. Quando cada jogador termina
de usar os seus pontos de ação, a rodada termina e a gente abre um evento. Esse evento pode ser um evento positivo ou um evento negativo. A gente optou por colocar eventos como um desafio, para o jogo não ficar fácil demais, mas não para dificultar. Mas entendendo que todo trabalho, todo diálogo, ele também tem desafios, mas também tem muito potencial. Então, esses eventos, eles funcionam como desafios e potências mesmo para a gente dar continuidade no ter mais jogabilidade. Aqui, ó, indicando quanto a gente gasta para cada ponto, para cada ação. A gente tem várias ações possíveis. Então, quando a gente caminha pelo território, a gente está querendo valorizar esse conhecimento que já existe, que ele está nas pessoas, nos moradores que se encontram ali. Então, quando a gente caminha pelo território, a gente pode caminhar na diagonal ou na vertical. Somente esse jogador aqui que consegue caminhar na diagonal. Para caminhar, a gente gasta 1 ponto de ação. Quando a gente conversa, a gente consegue obter saberes. Então, tá vendo esses íconezinhos aqui ao lado do nome? Cada ícone indica uma carta, um saber. Então, quando a gente vê esse ícone aqui, que é um papelzinho, é o ícone de receita. Então, o que a gente chama de conversar? É quando a gente dialoga com alguém, por exemplo, que está na escola e a gente recebe um saber. É como se a gente acumulasse esse saber através desse diálogo. É uma forma da gente valorizar os saberes da população e valorizar também essa troca, esse conhecimento. Então, aqui em cada lugar, a gente pode pegar um saber relacionado ao ícone que está aqui. E para conversar, que é o que a gente chama de pegar esse saber, a gente também gasta 1 ponto de ação. Então, aqui na escola, a gente consegue um saber relacionado à demanda, outro saber relacionado à receita. Na barraca do raizeiro aqui embaixo, a gente tem um saber relacionado à receita e um saber relacionado à indicação. Sempre prestem atenção nos ícones. Outra forma da gente conversar também é esse compartilhamento de conhecimento, que se faz aqui nesse espaço que a gente chama de mesa, que é um espaço para a gente abrir todas as nossas cartas e trocar mesmo, dialogar com o outro sobre as possibilidades de utilização de cada saber. Então, se uma pessoa tem um hortelã, qual é a demanda que é associada ao hortelã? Qual é a indicação? Qual é a receita que usa? Esse é um espaço de compartilhamento, de diálogo. A movimentação de cartas nesse espaço é livre, é como se fosse uma grande conversa para a gente pensar a melhor situação, quais são as possibilidades. Aqui, ó, são as nossas cartas de planta. Se vocês repararem, deixa eu até pegar uma aqui, ó. Tem sempre essa cartinha aqui, ó, pequenininha, que é essa carta que nas cartas que são as cartas de plantio. Por quê? Para a gente valorizar essa relação com as plantas, para essa relação com a natureza. Entender também que cada planta tem o seu próprio tempo. Então, a gente tem as ações de plantar, que é quando a gente pega essa cartinha de plantio e coloca numa horta, você gasta 1 ponto de ação. Quando você cuida, que é quando você passa para segunda posição, ó, a gente aqui tem o númerozinho 1. Quando a gente cuida, a gente passa para o número 2. Isso é para a gente indicar que não é rápido, que a planta tem o seu próprio tempo, precisa de cuidado. E depois tem a terceira ação relacionada às plantas, que é a colheita. É quando você já cuidou dessa planta, você já plantou, cuidou, e agora você está recebendo essa planta, você está colhendo. Ou no caso das plantas, que são plantas de coleta, você vai coletar. Todas essas ações relacionadas a plantio também gastam 1 ponto de ação. Aqui, ó, novamente, falando sobre essa questão da reorganização e desbloquear. Quando a gente pensou nesse jogo, a gente estava ouvindo muito, como tem escutado ao longo da pandemia inteira e dos últimos acontecimentos políticos, muitas fake news, muitos discursos atravessados e muitas inverdades. Então, a gente achou interessante que
houvessem bloqueios que fossem factíveis, que se identificassem com situações reais, para que a gente também pudesse oportunizar com o jogo essa desconstrução desses preconceitos, essa desconstrução desses bloqueios, e sempre valorizando o diálogo e a amorosidade. A gente acredita que esses bloqueios, tanto na vida real quanto no jogo, eles não vão ser desconstruídos na base da porrada, eles vão ser desconstruídos sempre com amor e diálogo e paciência. Então, são situações reais, como, por exemplo, falar que plantas medicinais não funcionam, porque hoje em dia tem tudo na farmácia, e essa, como é uma ação que demanda mais conversa, demanda mais paciência, mais diálogo, ela vale mais. Você gasta mais energia para conseguir desbloquear. Então, desbloquear um território que foi bloqueado por essas mentiras e fake news, eles gastam 2 pontos de ação. Como que funciona o bloqueio? Quando um bloqueio sai dos baralhos, aquele território, você pode parar lá, mas você não pode fazer nada, você não pode obter saberes, porque é um território que ele está bloqueado. Então, você tem que ler o bloqueio, gasta 2 pontos de ação, e aí você lê a resposta. A partir do momento que você lê essa resposta em voz alta para todo mundo, a gente entende que esse território ele é desbloqueado porque houve a possibilidade de diálogo, houve esse interesse de diálogo no território. E aqui é quando a gente sistematiza. O objetivo do jogo é que a gente consiga sistematizar pelo menos 4 conjuntos de saberes. Então, sistematizar é uma forma da gente valorizar essa produção de conhecimento. Como a gente sistematiza? A gente reúne uma demanda, uma receita, uma indicação e a planta relacionada. E a gente lê em voz alta para todo mundo para que esse conhecimento seja replicado também. Aqui é um exemplo de sistematização. E algumas possibilidades que a gente encontrou foi essa valorização das plantas, identificação de ações e os princípios da educação popular, o curso está na 3ª turma, então, através desse diálogo com as turmas, com as outras pessoas que testaram, foi possível verificar esses princípios bem no jogo. A gente entende que, por vários motivos, o jogo pode ser difícil de se compreender, principalmente num primeiro momento, em especial com determinados públicos. Então, é uma possibilidade também variação de regras, para que cada um se aproprie do jogo e utilize com regras que sejam possíveis para o trabalho que está exercendo. E também entender que esse jogo ele não é estático, ele pode ser adaptado, a gente tem cartas para serem adaptadas a partir das vivências pessoais de cada grupo. Então, é claro que esse jogo ele é só um recorte de uma infinidade de plantas medicinais que a gente tem por aí, uma infinidade de usos, e a nossa proposta é exatamente essa, é que quem jogue se aproprie do jogo e utilize as suas próprias vivências para a criação de novas cartas, para a criação de novas demandas e saberes, e amplie o jogo, torne o jogo ainda mais rico. Que o jogo ele foi criado pela gente, por essa equipe maravilhosa, mas o jogo ele é um jogo de todo mundo. Então, a nossa ideia é essa, que esse jogo ele seja aberto e disponibilizado para incorporação de novas vivências também. Aqui a gente gosta sempre de divulgar, né? Aonde ter mais ideias para a criação de jogos. Quem tem interesse em criação de jogos, tem muitas possibilidades na internet mesmo para vocês conhecerem, porque a gente sabe que ainda não estão tendo eventos de jogos, mas quando tem a gente pode divulgar também. Então, a Ludopédia é um site que tem resumos dos jogos, avaliação desses jogos, fala muito sobre as mecânicas utilizadas, é um site que é muito interessante, muito completo, para quem quer conhecer mais jogos. Então, vocês podem, inclusive, colocar lá, fazer uma busca por um jogo que vocês têm curiosidade, que vocês querem saber mais, e vocês conseguem ver fotos, vocês têm avaliação, tem todas as informações sobre eles. Quem tem interesse em jogar jogos de tabuleiro online, tem o Board Game Arena. Quem quer exercitar essa criação de jogos, a gente indica a Oficina do Playtest Online, que é um grupo no Facebook,
e também a Liga das Mulheres Tabuleiristas, que é um grupo só de mulheres que jogam jogos de tabuleiros e criam jogos de tabuleiros também. Tem outros lugares para exercício de criação coletiva de jogos, como GameStorming, e tem outros lugares que falam sobre métodos de criação de jogos também. Fora isso, tem vários perfis no Instagram, para quem tiver curiosidade, depois a gente pode passar também. Aqui a nossa equipe, coordenação e desenvolvimento do jogo foi da Cíntia, que não pôde estar aqui porque ela está numa outra atividade. O design e desenvolvimento do jogo manual, Camila, Cíntia, Dayana, Grazi, João, eu também. Diagramação foi a Cíntia. A gente tem toda a ilustração do jogo e identidade visual foi criada pela Andressa. Esse jogo, inclusive, ele concorreu no Festival de Arte do SB Games. Então, a Andressa representou a gente lá. E como colaboradores, que são os consultores em plantas medicinais, tem a Andrea, a Leila, a Maria e o Paulo, além da coordenação do projeto como um todo, junto com o curso de plantas medicinais, que é a Grazi e a Camila. E aí, eu queria convidar vocês a jogarem. Vamos lá. Porque a gente está aqui falando sobre o jogo e acho que fica muito mais interessante quando a gente, de fato, joga. Sim, sim. Janaína levantou a mão. Oi, Simone, aqui é a Janaína, sou professora do IFRJ e eu queria saudar aqui todos os presentes nessa mesa, parabenizar vocês também pela apresentação do jogo e dizer que eu estou muito contente que os nossos estudantes da CS estão assistindo, eles estão lá na Otix Bangu, deve ter uma turma lá no telão assistindo a gente, então acho que a gente pode propor... se vocês puderem também colocar no chat os nossos alunos da CS, né? Se tiverem condição de interagir aqui, vai ser muito, muito importante, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu até olhar o chat aqui. Então, gente, queria convidar vocês a jogarem. Eu tô vendo que... Ai, gente, que legal. Tô vendo aqui que tem muita gente, tem 40 pessoas. Eu queria pedir 4 voluntários, se possível. Alguém quer jogar com a gente? Olha lá a turma de ACS na Otix, eles estão presenciais lá, assistindo a gente. Eu acho que poderia tentar um representante para poder fazer essa mediação, né? No microfone ou então no chat, não sei como é que vai funcionar a dinâmica. Obrigada pela presença, gente. Eu vi que tem na Penha também. A gente tem até 4h30, é isso? De tempo? Isso. Não, até 3h30, eu que botei errado aqui. Eu também estou no horário errado aqui. Até agora meu computador está no horário de verão. Ok, 3h30. 40 minutos. É porque o jogo a gente não consegue fechar, né, Simone, em 40 minutos. A gente consegue mostrar a dinâmica, assim, mas é bem bacana jogar. É uma prévia, mas é legal jogar porque jogando é quando mais se aprende, assim, é a forma de você estar mais inteiro, mais presente no processo de aprendizagem do jogo. E aí a nossa ideia é depois enviar o jogo físico para o IFRJ, né? E de repente enviar lá para o Tix Bangu também, para os comunitários que estão assistindo, né? A gente quer fazer o curso também em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A nossa parceria agora é com a Secretaria de Estado de Saúde, né? Mas a gente se articula e vai até onde as pernas e os braços e a cabeça alcançar. Mas a gente que maravilha, Grazi, obrigada. Essa turma nossa, especialmente, né, que está entrando no ciclo 1 agora, nesse semestre, a gente está com a parceria com a SMS, então eles estão presenciais nas OTICs, são 3 unidades, Penha, Centro e Bangu, formando os nossos 40 alunos agora desse período. Então, está bem interessante. É muito bom a gente conseguir disponibilizar também para eles. Obrigada. Inclusive, Janaína, se for interessante fazer o jogo presencialmente, né? Isso. No ano que vem tentar Ótimo. Ia sugerir isso agora. Tá?
A gente pode Maravilhoso. fazer uma oficina com os grupos que se interessarem presencialmente. A gente já tá louca para testar ele sempre presencial também. Muito Você vai bom. conseguir projetar, Simone, a vou. jogada? Como é que você vai fazer? Eu vou trocar de câmera agora, que eu vou ficar com a câmera de cima. E aí, preciso de 4 voluntários, gente. Quem é que vai querer jogar? Vou trocar aqui de câmera. Pode colocar no chat quem quer jogar, e aí ela vai simular os 4 jogadores. Ela vai movimentar os 4, assim. Não dá para fazer o realismo necessário do jogo, né? Tem um limite aqui essa forma de jogar. Valesca vai? Quem está aparecendo como Valesca, sim? Isso, Valesca, aproveita que você está aqui. Quando Simone vai projetando, ela caiu, né? Eu acho. Eu tô sem nenhum jogo físico aqui, eu já dispensei os meus todos e fiquei sem nenhum. Nem o meu eu tenho mais, tem que pegar um lá na escola. Mas eu queria lembrar que são 4 personagens, 4 jogadores, né? O mestre do diálogo, o mestre do compartilhamento, o mestre das plantas. Deixa eu ver se eu lembro o quarto. É o mestre da curiosidade e o Da mestre do diálogo. curiosidade. Isso. Então, cada um vai ocupar um lugar desses mestres aí, né? O primeiro jogador sempre é o mestre das plantas. E ele tem a habilidade de poder, com um ponto de ação, plantar, cultivar, coletar 2 plantas e 2 saberes ao mesmo tempo, né, Ci? Vai completando aí, enquanto você vai montando, tá? Vocês estão vendo a tela que está aparecendo? Não, a gente Não. está aparecendo só foto. Ué. Tomando aquele cafezinho. Gente, nem tomei café hoje. Deixa eu só ver aqui, porque eu tô com outro telefone conectado. 1 minuto, gente, desculpa. Gente, além da Valesca, quem vai querer jogar? A gente consegue representante nas outras OTICs? Valesca está em que OTICs? Acho que ela está em Bangu, né? Valesca, seu microfone está mudo. Não sei se você vai participar. Aí pode ativar, deixar ativado, Valesca. Já ativei. Tá ótimo. O pessoal da Penha podia É que dá ajudar também. microfonia lá, porque eles estão no telão. Ah, verdade. Tá dando microfone. Então liga só para falar. Ou escrever no chat, né? Simone caiu, agora não. Não, gente, não cai não. OTICs Penha, será que alguém quer jogar na OTICs Penha? Enquanto isso, eu tô anotando aqui, ó. Valesca. Valesca e a turma toda aí, ó. Vai ser uma galera para poder jogar com ela. Aí o pessoal da Penha já se mobilizou, já levantou uma aí. Então, a Penha também vai. Ah, Show. Boa tarde, sou a Jeane. Qual é o jogo que a gente não entendeu ainda? Como é que é o jogo que vai ser? A Grazi vai colocar e a Simone. Não, eu ia falar, o jogo que foi apresentado agora, mas não precisa saber jogar. A ideia é que vocês aprendam a jogar jogando. Sem jogar, não. Então não precisa ficar com medo, pô, não sei jogar, ninguém sabe. Só eu e a Simone aqui sabemos o que a gente já jogou. Então, assim, pode entrar. Eu quero aprender. É. Eu quero aprender como é que joga. Quero aprender como é que joga. Ele é um jogo. Então vamos, Giane, vamos juntos.
Gente, agora, vocês Ele é um jogo conseguem ver a diferente minha porque outra ele tem tela? muitos elementos, ele não é convencional, assim. Então, a gente percebe, quando a gente faz, né, a experiência do jogo, um certo estranhamento. Principalmente com o grupo das agentes comunitárias de saúde, porque não tem muita cultura do jogo, o SUS não tem o jogo como muito dispositivo de educação e saúde. Então, a gente tem esse desafio de fazer a formação para o jogo, né? A gente forma para as pessoas se apropriarem do jogo e usarem o jogo, né? Mas o que a gente observa também é que o jogo possibilita o conhecimento, né? Sobre as 16 plantas que compõem, né, o jogo, e também provoca, né, a curiosidade de saber mais sobre as plantas, né? Então, a gente aceita esse desafio de fazer essa formação mesmo por esse estranhamento inicial, né, de não ser um jogo tão convencional, como um jogo de memória, um jogo de tabuleiro que você percorre, né, por dado, né? Sim, eu estou enrolando aqui porque não apareceu, mas me fala aí, vai conseguir? Eu tô Enrolando é conseguindo, ótimo, hein, gente? Tô preenchendo. mas aqui. eu vou na mão mesmo, porque por cima não tá dando. Mas a gente não vê ainda a imagem. Vocês estão vendo essa outra imagem aqui, do Gomes? Acho A que gente só vê a sua foto. Não tem imagem nenhuma, não. Carla, você é anfitriã, tem como você fixar Oi. um outro participante? Deixa eu ver Aonde aqui. que está aparecendo a janela da outra câmera, Simone, que eu não consigo localizar? Em Gomes Ribeiro, a participante Gomes Onde é Ribeiro. que fixa aqui? É a alteração de layout, né? Isso. Mosaico. Ou destaque. Coloca Porque pra quando destacar. você fala, ativa a janela que você está com o áudio aberto. Assim? Melhor assim? Mas eu acho que só muda para você, não muda para todo mundo. Agora eu tô vendo, Gomes. Tá Agora eu tô vendo? vendo. Ah, então vamos lá. Deixa eu só endireitar aqui, deixa eu fechar. Todo mundo Então, que gente, foi isso, todo mundo tem que desculpa, entrar aí, participante. tentei É fazer um fixar, outro negócio, não funcionou. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o tabuleiro como um todo, que foi o que eu tinha projetado. A gente mostra. Aqui é como eu montei ele na minha mesa, tanto que vocês podem ver que o tabuleiro ele é todo móvel, então a gente pode adaptar, ó, para todos os espaços. Aqui eu tinha menos espaço nessa mesa do que a gente tinha lá quando a gente fez as fotos. Então é para vocês verem que é um jogo que ele é fácil da gente dispor em outros lugares. E claro que tem menos espaço, a gente pode fazer essa etapa aqui na mesa também. Então é para vocês verem que é um jogo que é possível de ser jogado por todo mundo. Então, primeiro de tudo, ó, a gente precisa de mais um voluntário. Porque eu tenho a Valesca, tenho a Giane e tinha alguém do centro, acho que era a Roseli, que falou que queria jogar. Quem é que vai jogar comigo? Faltam 2 pessoas. Eu, Roseli do Centro. Fala, Cláudio Honor. Também vai Cláudio querer Honor jogar? levantou a mão? É Roseli! Então eu vou escrever. Cláudio Honor é o Tix no centro, é a Roseli. O Claudiana não. Claudiana está aqui. E Roseli. Isso. Primeira coisa que a gente tem como ponto de partida. Quem foi a última pessoa entre esses 4 que mexeu com planta? Pode ter sido, deu um bom dia, molhou a planta, plantou uma muda, cultivou uma semente, olhou as flores. Quem que foi? Eu, todo dia que eu acordo, eu vejo minhas plantas lá na minha casa, né? Na minha sala, né? Ih, gente, tá todo mundo muito quieto. Vocês são quietos assim? Que isso?
microfone está ligado. Eu tenho planta na minha sala. A moça está falando. Acho que é para falar aí do jogo aí. Então, estou falando. Eu tenho plantas na minha sala. Ah, então foi Cláudio Honor, certo? Roseli. Eu tenho no meu jardim. E molhou. Eu tenho no meu jardim. E quem foi que cuidou de planta? Hoje eu não molhei. Só vi as plantas. Hoje não. Ih, todo mundo deixou as plantinhas de lado hoje? E ontem? Olha, gente, vou explicar por que a gente está perguntando isso. Lembra que a gente falou das habilidades? Que cada habilidade, elas eram diferentes, mas se complementavam? Uma delas é essa aqui, ó, que é o mestre das plantas. A gente sempre começa com essa habilidade aqui, porque a gente é a última pessoa que cuidou de plantas, então a gente coloca sempre como primeiro jogador. Tá todo mundo conseguindo ler? Sim. Então, quem foi a última pessoa que cuidou de plantas? Lê aí qual é essa habilidade. E fala seu nome, por favor, que eu vou mudar aqui. Quem cuidou de plantas ontem? Cuidei não. Ontem. Cuidei Não. Sim, eu vou ler. Posso ler? Pode. O mestre das plantas. Você teve experiência na agricultura e tem uma memória afetiva em relação às plantas. Então, você pode plantar, cuidar, colher ou coletar 2 plantas de um mesmo terreno usando um ponto de ação. O mestre das plantas, ele é um cara uma pessoa super importante, porque com menos energia, ele cuida de mais plantas. Ele pode fazer mais ações com plantas. Então, com um ponto de ação só, ele pode plantar 2 plantas ou cuidar delas 2 vezes. A habilidade sempre é uma exceção à regra. Então, os outros jogadores não podem fazer isso. Só pode usar um ponto de ação para plantar e cuidar de uma planta só. Ó, esse aqui o mestre é o da curiosidade. Lê aí, então, Grazi. Você tem muita curiosidade e ela faz você caminhar mais pelo território. Então, você pode andar na diagonal usando um ponto de ação. Então, tem a vantagem do deslocamento. Os outros jogadores não podem andar em diagonal. Tem que andar só para cima e para o lado. E, ó, eu já vou dar uma dica que isso, em alguns momentos, pode ser super importante, hein? Pode ser um trunfo na manga. Aqui, ó, é o mestre do diálogo. Você tem a habilidade do diálogo com o território e a problematização. Você tem muita habilidade de diálogo com a comunidade. Obtém 2 saberes usando um ponto de ação ao conversar no território. Então, o mestre do diálogo, ele tem a exceção da regra. Ele pode, com um ponto de ação, pegar 2 saberes no mesmo terreno que ele tiver. E o mestre do compartilhamento, ele pode estar junto com outro jogador no mesmo terreno, né? Pode pegar até 2 saberes com outros agentes fora da unidade básica sem usar ponto de ação. É o único que pode parar junto do outro. Então, ninguém pode ficar no mesmo terreno, exceto o mestre do compartilhamento ou exceto quando todos estão na unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, todos podem estar no mesmo terreno, que é o terreno da unidade. E, ó, se todo mundo reparar, ó, aqui nesse cantinho tem um número de cartas na mão. Então, ó, o mestre do compartilhamento, como ele consegue pegar 2 saberes dos outros agentes comunitários, ele pode ter até 4 cartas de saberes na mão. O mestre do diálogo, como ele conversa pra caramba com todo mundo, e também pode pegar 2 saberes com um ponto só de ação, também pode ficar com 4 cartas na mão. Já os outros, que é o mestre da curiosidade e o mestre das plantas, só pode acumular 3 cartas na mão. Por que isso é importante? Porque quando a gente já tem essas cartas na mão, a gente já vai se encaminhando para a unidade básica de saúde. Certo? Então, ó, coloquei aqui. Valesca vai ser o mestre das plantas, Jeane, mestre da curiosidade, Cláudio Honor, mestre do diálogo, e Roseli, mestre do compartilhamento. Tudo bem?
Sim. Sim. Beleza. Ó, lembra que a gente falou sobre a importância de valorização do diálogo, dos saberes que já eram trazidos pelas pessoas do território? Então, a primeira coisa que a gente faz, depois de estabelecer quem são esses personagens, a gente sorteia os saberes que já vão ser de vocês, que são os saberes que vocês já trazem com vocês. Eu já embaralhei essas cartas aqui, então eu vou tirar, ó, dessa pilha daqui, ó, que são as receitas, a demanda e a indicação. O Claudio e a Roseli sou eu, que estamos com problema aqui na nossa câmera que não está dando para aparecer aí, toda hora ela desliga sozinha. O Claudio é só o e-mail da amiga que colocou do marido dela. Ah, tá. Então, não nem tá aí, né? Não, preciso de um voluntário. Quem quer jogar? Quem quer jogar para ser mais um voluntário? Osana. Ó, Osana. Então, Osana vai ser mestre do compartilhamento. Então, ó, aqui eu vou sortear, já está embaralhado, vou pegar um saber de cada pilha dessa daqui, que são os saberes que vocês já trazem. Certo? Esses saberes vão automaticamente para a nossa mesa. E a gente já pode abrir esses saberes aqui. Então, ó, o que vocês já trouxeram? Uma demanda de estômago e fígado. Valesca, você pode ler para a gente, por favor? Eu não estou conseguindo ler, não. Está muito pequenininho, Simone. Tá muito pequeno. Eu posso fazer a leitura, Cia. Essa demanda para estômago e fígado. Eu sinto muita dor de estômago. Minha mãe vive tendo problema no fígado. E aí ela apresenta 4 ícones de receita ali embaixo, né? A tintura, a infusão, a decocção e o vinho. Aí a gente guarda aqui, ó. Aí vocês também trouxeram um saber... A tintura, que é uma receita. E aí tem a receita. Faça uma solução com 2 partes de álcool cereais para 1 parte de planta picada. Ou água filtrada, desculpa, gente. Coloque a planta picada em um pote de vidro para a planta fresca, adicione a solução até cobrir a planta. Para a planta seca, dobre a quantidade de solução. Tampe e deixe macerar em lugar escuro por 15 dias ou mais, coe antes de usar. Então, aí tem a receita básica de como que faz uma tintura. Que é uma forma de remédio caseiro, né? A tintura, todo mundo já tomou uma tinturinha aí na vida? Eu estou tomando uma de erva baleeira agora para inflamação das articulações. E aí veio uma indicação, ó, que é a hortelã. Pegue a muda da hortelã na área de plantas, ela fica na mesa, né? A planta até algum de vocês, um jogador ou agente, levar para cultivar em uma horta. A hortelã pode ser preparada por meio de infusão ou tintura para ansiedade e insônia, também por meio de infusão e tintura para cólica, e o xarope alivia a tosse. Então, tem 3 receitas aí que podem ajudar na hortelã, né? Dependendo da demanda que ela vai atender. Né? O xarope não serve para cólica. Isso aí. Tudo bem? A gente está mostrando isso que tem que compor a relação entre os saberes, né? E aí vocês lembram que a gente falou que as mudas ficavam ali na área de plantas? A gente, quando recebe essa indicação aqui, a gente pega uma muda. Quando vocês já trazem esse saber, significa o quê? Que vocês trouxeram uma mudinha. Então, a gente vem aqui, ó, nessa área daqui, que é a área das plantas, e a gente já traz a muda da hortelã. É a carta da indicação que permite, quando ela já está na mesa, quando ela já é pública, né? Quando você compartilha lá na mesa, é o que permite você pegar a planta em si para começar a cultivá-la, né? E a gente até esqueceu de falar isso no início, esqueci de falar, mas é importante lembrar que as cartas de plantas, elas têm 2 conjuntos. Então, ó, tem esse conjunto aqui, que é o conjunto A, e atrás tem o conjunto B,
que são plantas diferentes, mas que funcionam para as mesmas demandas que a gente tem. Então, antes de vocês começarem a jogar, vocês têm que escolher um conjunto A ou um conjunto B. No caso aqui, a gente escolheu jogar com o conjunto A. Então, vamos lá. Sobre os pontos de ação, ninguém precisa ficar na dúvida, não precisa ter decorado não, porque a gente tem essa colinha, ó, aqui do lado. Se esquecer, a gente já sabe onde recorrer. Então, para começar, todo mundo está aqui, ó, no centro desse território, que é a Unidade Básica de Saúde. Então, quem começa é o mestre das plantas. Valesca, para onde você quer andar? Lembrando que... Deixa eu tentar virar a tela. Ver se fica melhor. Lembrando Acho que assim fica melhor. Lembrando que você só pode andar para cima, na vertical ou na horizontal. É a Valesca? É a Valesca. Valesca, quando a gente começa o jogo, o que é importante é você coletar saber. Então, você tem que ir para um dos terrenos que tem ícone de saber e escolher um saber que você quer coletar. Que você quer vou pensar pelo território para vocês verem. Ó. Aqui do lado da unidade de saúde, a gente tem a horta da unidade básica. Tem tanto de um lado quanto do outro. São os espaços que vocês vão ter para cultivar as plantas depois que vocês pegarem esses saberes. Aqui, ó, a gente tem a praça. A praça tem o ícone de receita e o ícone de demanda. Então, aqui na praça, vocês conseguem saberes desses dois ícones. Mas aqui embaixo, ó, tem a casa da Dona Maria. A Dona Maria sabe tudo desse território. Então, tudo que precisa, todas as demandas de saúde, ela sabe. Então, aqui você pode conversar com ela para pegar uma demanda de saúde. Aqui na barraca do Raizeiro é indicação de plantas. Ele é um super conhecedor das plantas medicinais e vai te ajudar muito, tanto nas receitas, nas formas de preparo e de uso, quanto nas plantas medicinais, nos saberes sobre as plantas. Aqui tem um atalho. O atalho, ele é super importante porque o atalho, imagina que é aquele passeio na floresta. O atalho, diferente das outras partes do território, você gasta ponto para entrar nele. Só que ele é um lugar tão puro, com tanta natureza, que você se energiza de novo. Então, você não gasta ponto nenhum para sair. Então, você faz assim, ó. Você gastou um ponto para entrar aqui, mas para sair, você não gasta nada. É uma forma de você se conectar de novo com a natureza. Aqui na escola, que é um espaço de compartilhamento super importante, vocês conseguem saberes sobre receitas e demandas de saúde. E na casa do seu Zé também sabe tudo de planta, ó, a casa dele toda cheia de plantas, vocês conseguem saberes sobre coletas e cultivos de plantas medicinais. Aqui tem um terreno vazio, que pode virar, quem sabe, uma horta comunitária. E aqui é o armazém, que vocês também conseguem saberes sobre plantas e demandas de saúde. Então, essas são as possibilidades de caminhos pelo território de busca de Eu vou horizontal. Vai para qual lado? Você vai para onde? Eu vou para cima. Vai lá para o armazém? Não, peraí, eu vou na casa daquela senhora que sabe tudo de planta. Então você vai na casa. Então, ó, para a casa do seu Zé, você vai fazer assim, ó. 1 ponto de ação, 2 pontos de ação. Você ainda tem 1. Você quer pegar um saber, certo? Certo. Então, gente, agora, embora seja um jogo cooperativo, vocês só vão saber a carta um dos outros quando vocês se juntarem lá na unidade básica de saúde. Então, agora todo mundo fecha o olho,
que só a Valesca vai ver a carta dela. Todo mundo de olho fechado? Aqui, Valesca, essa é a sua carta. Conseguiu anotar? Já vi. Eu vou guardar as suas cartas aqui. E aí depois a gente vai falando de todo mundo. Aí aqui, ó, você já usou os seus 3 pontos de ação. Agora é a Jeane. Jeane, para onde você quer ir? E lembrando que você pode se mexer, você é mestre da curiosidade. Você pode andar em todas as direções. Horizontal, vertical ou diagonal. Horizontal. E você quer ir para onde? Você quer ir para a escola? Você quer ir para a praça? Quer ir para onde? Escola. Ó, aqui você gastou 2. E aí sobrou um ponto de ação. Você quer um saber sobre receita ou uma demanda de saúde da comunidade? Receita. Então, a gente gastou mais um ponto aqui. E todo mundo fecha o olho. E, gente, Veio um bloqueio. veio um bloqueio. Lembra que a gente falou dos bloqueios? A escola, logo de cara, já saiu um bloqueio aqui. Significa que, até desbloquear esse território, vocês não conseguem obter saberes. Mas vamos lá ler o que diz esse bloqueio aqui. Você vai ler, Grazi? Vou ler, tá? Minha avó falava dessas coisas, mas eu não lembro. E aí agora bloqueou a escola. A escola só pode ir lá agora para desbloquear. Ó, aí fica a cartinha assim, ó. Até a pessoa desbloquear, a cartinha fica ali. Agora é a Roseli, mestre do diálogo. Para onde você quer ir, Roseli? Lembrando que na escola agora você só consegue saber e se desbloquear. E leva direto para a floresta. Mas lá não tem saber. Vou dar uma dica. Isso que a Grazi falou. Para a casa da Dona Maria. Já vou levar para casa da Dona Maria, mas aproveitando falando do atalho, tá vendo que o atalho, que essa floresta tem esse ícone aqui que é um alicate? Na verdade não é um alicate, é uma tesoura de poda, gente, perdão. Eu ia falar isso, é uma tesoura de poda. Eu tô cismei com alicate, gente. É uma tesoura de poda. Essa tesoura de poda, ela significa que aqui no atalho vocês conseguem as plantas de coleta, que são as plantas que elas são encontradas na mata, como por exemplo... A planta que a Valesca pegou. Aqui, ó. A copaíba, por exemplo, é uma planta de coleta. Quando sair essa indicação, ou, por exemplo, a planta que a Valesca pegou, e todo mundo, quando os saberes forem compartilhados, vocês podem passar pelo atalho e pegar essa planta. Então, agora, você vai para a casa da Dona Maria, né? Então, 1, 2. E a Dona Maria fala sobre demandas de saúde. Então, vou pegar uma demanda aqui para você. Outro bloqueio, hein? Outro bloqueio. Tá bom, não tem problema. Você acha que isso funciona? Isso é folclore, cultura popular. Gente, esse território... Como é que você vai ler? Foi uma rodada difícil. Esse território está muito complicado. E agora, por fim, tem Rosana, mestre do compartilhamento. Para onde você quer ir? Pode ser para a casa da Dona Maria também. Não pode. Não pode. Por 2 motivos agora, né? Um, porque já tem uma pessoa lá. O mestre... Eu posso ir para onde? A Rosana é a única que poderia parar junto. Mas aqui na casa da Dona Maria está bloqueado. E aí você não tem ponto de ação suficiente para desbloquear. Porque ó, você vai gastar 1
2. Aham. Só vai sobrar um ponto de ação. E para o desbloqueio, você precisa de 2. Então, nesse primeiro momento, é mais interessante que você vá ou para a praça, ou para a casa do seu Zé, Para casa do seu Zé. armazém. Ó, tem certeza? No armazém tem demanda e planta também, não tem ninguém. Armazém. E aí você quer uma demanda de saúde ou você quer um saber sobre plantas? Um saber sobre plantas. Todo mundo fechou o olho? Fechou. Outra Pronto. indicação. Outra indicação. Eu não leio isso, não. Depois a gente vai falar todo. Tá. Então, ó, a Osana terminou todas as jogadas. A gente terminou essa primeira rodada. Então, agora a gente tem o quê? Tem um evento, que pode ser um evento positivo ou um evento negativo. Vamos ver positivo. Olha, positivo. Guia de plantas do SUS. As informações do guia ampliam seu conhecimento sobre as plantas, mas novos desafios sempre vão aparecer. Olhem as cartas de uma pilha de saberes, escolham uma carta e levem para a mesa do USB. Depois reembaralhem a pilha, incluindo os bloqueios. Então, a gente pode escolher agora uma carta, ou de indicação, ou de demanda, ou de receita. A gente podia ver quais são as cartas que já estão na mesa. De receita. De receita. Ó, é interessante, ó, porque a gente tem nas mãos, tanto da Valesca quanto da Osana, cartas de indicação. Aqui na mesa, a gente tem uma receita, uma demanda e uma indicação também. Então, é interessante que vocês escolham ou a receita ou demanda. Receita! De receita. Receita? Então, ó, agora, o que essa carta diz? Que a gente vai escolher uma carta e vai olhar todas. Então, a gente vê aqui, ó, qual receita que a gente quer. Eu vou abrir aqui para vocês, espera aí. A gente tem pomada ou óleo. A gente tem xarope. Tem vinho e garrafada. Compressa. Infusão. Gargarejo. Ou decocção. Engarrafada. Engarrafada. Todo mundo conhece. Ó, pelos saberes que vocês já trazem, ó, a garrafada é possível. Eu acho que engarrafada é o melhor. Todo mundo concorda? Sim. Então, essa receita... Pode ser xarope. Ih, vai ser xarope ou garrafada? Garrafada, gente. Xarope é pra tosse. Mas será que a tosse não é uma demanda? Eu acho que não. Eu acho que é garrafada. Olha, tem informações que vocês têm, que vocês tiraram das receitas das plantinhas que tiveram indicação. Pode ser que a garrafada seja uma boa, hein? Pra mim, a garrafada é o melhor. Vamos na garrafada. Garrafada. Vamos lá. Cita, A garrafada... a gente está chegando no tempo também, tá? Afinal. Vamos na garrafada. Vou embaralhar tudo. E pronto. Agora a gente volta de novo com todos os pontos de ação para uma nova rodada. Mestre das plantas, que é a Valesca. Você está na casa do seu Zé. Você quer ir para onde? Eu posso ir direto para a unidade? Pode. Então é isso. Então, ó. 1, 2. Vai sobrar um ponto de ação que você pode fazer
antes de ir para a unidade, você está aqui na casa do seu Zé. Você pode pegar um saber sobre planta e você caminha para a unidade. Pode ser. Pode ser. Vou na casa do seu Zé primeiro, dar uma passadinha lá antes de ir para a unidade. Isso aí. Então, todo mundo fecha o olho, ó. E olha a sua receita aqui. Sua indicação. E aí, agora, mestre da curiosidade, você tá ali na bloqueada. Você pode ou gastar 2 pontos de ação e desbloquear. Eu não consegui ver minha receita. Vou te mostrar de novo. É uma indicação, uma planta que... Já vi. Obrigada. Aí aqui, ó, a Jeane, que está no território que está bloqueado, tem 2 opções. Ou gasta 2 pontos de ação e desbloqueia esse território, ou se encaminha para a unidade básica de saúde. Que é o território. Ah, que bom. Então, ó, para desbloquear, você gasta um pouco mais. Então, já foram 2 pontos de ação. Aí a gente faz como para desbloquear? A gente vira a cartinha e lê, ó. Você consegue ler aí? Não, dá para O argumento era que minha avó falava dessas coisas, mas eu não lembro. Aí a pessoa contra-argumenta. Os saberes sobre as plantas são transmitidos de geração em geração. Os primeiros estudos da flora brasileira datam do século XVI, quando os colonizadores passaram a se apropriar dos saberes dos povos originários, indígenas. Com o avanço da indústria farmacêutica, esses saberes foram esquecidos. Precisamos valorizar a ancestralidade. E aí agora a gente desbloqueou e começa a dialogar de novo aí nesse terreno. É o que a gente desbloqueou? A casa da Dona Maria? Não, a escola, né? Desbloqueou a escola. Aí a escola tem que estar aberta ao diálogo mesmo, né? A gente tem que desbloquear logo a escola, que ela é muito importante. E aí, ó, você ainda tem 1 ponto de ação. Você quer pegar um saber, que pode ser uma receita ou uma demanda, ou você quer chegar um pouquinho mais perto da unidade básica? Quero chegar perto da unidade básica. É mais importante ter saber. A gente volta para a unidade quando a gente já tem o saber para partilhar, tá? Senão a gente gasta ponto de ação. O saber, é mesmo. Pega um saber. Sempre que tem a oportunidade, se ainda não tiver o quantitativo de cartas na mão, é melhor pegar mais saber para voltar. Tá, aí quando você chega na unidade, você tá cheio de sabedoria e compartilha um monte de coisa, sabe? E aí você quer uma receita ou você quer uma demanda? Receita. Ai, pode sair bloqueio de novo. Ó, todo mundo fecha o olho. Olha, já vi. Viram? Meninas da organização, Carla, como é que a gente está aí com o tempo? Dá para ir mais ou a gente precisa encerrar? Eu acho que mais uns 10 minutinhos, pode ser. Ah, então Tá, a gente tá só bom? fecha essa rodada aqui. Tá ótimo. Agora, a Roseli, que está aqui no território bloqueado, é mestre do diálogo. O que você quer fazer? Você quer desbloquear também ou você quer chegar na unidade básica? Quero desbloquear. Maravilhosa. Então, a gente já passa aqui, ó, 2 pontos de ação. E vamos ler esse desbloqueio aqui. O bloqueio é... Você acha que isso funciona? Isso é folclore, cultura popular. Funciona. Tanto funciona que o uso de plantas medicinais e fitoterápicos é preconizado pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 1970. No Brasil, existe a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Além disso, muitos estudos científicos confirmam o poder medicinal das plantas. E o município do Rio de Janeiro acabou de inaugurar uma portaria aí, um decreto, sei lá, algum documento desse próprio do município para botar hortas medicinais nas unidades de saúde. Então, ó, você tem mais 1 ponto de ação e pode pegar o saber aqui com a Dona Maria. Dona Maria sabe tudo que o território precisa. Todas as demandas de saúde. Você quer um saber dela? Quero. Então,
Então, você conversou lá com Dona Maria. Dona Maria chegou e falou que tem muita gente, ó, com isso aqui. Quase falei, hein? Isso daqui não dá para ler, não. Ah, então, quando a gente chegar ali na outra etapa, eu falo quais são de todo mundo, tá bom? Vou guardar aqui na sua mão. Tá bom. E agora a Osana. A Osana está lá no armazém, já tem uma carta aqui na mão. O que você quer fazer, Osana? Você pode... Lembra que você tem 3 pontos de ação. Você pode ou pegar um saber aqui, ou você pode encontrar com o mestre das plantas aqui na unidade. Eu quero saber. Você quer um saber? Você quer uma demanda ou você quer uma indicação? Uma indicação. Então, vamos lá. Gente, tá todo mundo tenso que pode ser bloqueio, hein? Será? Ih, não foi. Todo mundo fecha o olho, esse aqui, ó. Não dá para ler. Não dá para a gente ler, não. Não dá para a gente ler. Tá, então daqui a pouco eu leio para vocês. E aí, ó, você pegou um saber. E agora, o que você quer fazer? Voltar para a unidade? Pode ser. Você gastou 2. E terminou mais uma rodada, a gente tem mais um evento. Agrotóxico. O terreno vazio foi contaminado com agrotóxico e não poderá virar uma horta. Coloque essa carta sobre um terreno vazio que tenha mais bloqueios próximos. Não havendo bloqueio, coloque sobre um terreno vazio à escolha. O terreno afetado não poderá se tornar uma horta comunitária. Essa carta é permanente, não pode ser descartada. Porque para a gente entender, né, que o agrotóxico ele é realmente muito ruim e ele prejudica para sempre aquele terreno. Então, a gente tem 2 terrenos vazios. Tem esse aqui, ó, e esse aqui. Qual terreno que vocês querem bloquear com agrotóxico? O de cima. Porque, cumprindo os objetivos, esse terreno vira uma horta comunitária, ó, no futuro. E essa horta comunitária, a gente entende que como ela tem a participação de todo mundo, então ela tem muito afeto, tem muito cuidado, muito amor, todas as plantas crescem mais rápido. Então, vamos bloquear aqui o de cima. Vocês podem, gente, passar por esse território ainda, tá? Vocês só não podem plantar mais nada nele. E aí, gente, para a gente só fechar aqui uma etapa do jogo, como já tem pessoas A gente agora vai começar uma nova rodada, como já tem pessoas na unidade básica, a gente pode abrir essa conversa. O que vocês acham? Para colocar todos esses saberes na mesa. Pode. Pode sim. Pode ser. Então, ó, quando a gente fala em conversar, que é abrir o diálogo, a gente gasta 1 ponto também. E aí a gente coloca todas as cartas na mesa. Quem está ali na unidade básica é mestre das plantas, que traz 2 indicações. Uma delas o chapéu de couro. Então, quando a carta está na mesa, ó, pega a muda do chapéu de couro na área de plantas, ela vai ficar na mesa da unidade básica até um agente levar ela para cultivar numa horta. O chapéu de couro pode ser usado por 2 receitas, né, para infecção urinária, a infusão e a tintura, e também a infusão e a tintura para hipertensão. Então, a gente vem aqui, ó, onde tem o chapéu de couro. Pega a mudinha. Já pega a mudinha e traz para cá. Ó. Tem 2 mudinhas que podem ser plantadas. A outra carta que o mestre das plantas trouxe é a pitanga. É a pitanga, que a pitanga é de coleta. Então, quando alguém agora quiser passar no atalho, pode coletar a pitanga, né, lá na área de plantas e levá-la para a mesa. Não, ficar na mão até voltar para a unidade, né?
E aí a pitanga pode ser usada por meio de infusão para tratar resfriado, febre e dor de cabeça, e a tintura é auxiliar no controle da hipertensão. Aí, quem é que está ali mais? É o amarelinho, que é o mestre do compartilhamento, que é a Osana. A Osana traz como receitas a carqueja. Indicação, outra planta, né? A carqueja, que é uma planta também, né, de cultivo. Então, vocês podem pegar a muda da planta na área de planta e infusão, tintura e vinho tratam problemas digestivos e hepáticos, né, estômago e fígado, e a infusão e a tintura também ajudam no controle da hipertensão. Vejam quantas plantinhas auxiliam no controle da pressão alta, né? Aí a gente pega a mudinha da carqueja e traz para cá também. E a outra é a cana do brejo. A cana do brejo também é de cultivo, então vai pegar a mudinha dela na área de plantas, infusão e tintura também tratam a hipertensão e a infusão e a tintura tratam também infecções urinárias. Aí aqui a gente pega, cadê a cana do brejo? Já peguei. Agora não tem nenhuma planta em si, né, para formar um conjunto de saber, porque precisava de uma planta, ou ser cultivada para ser coletada depois, ou você pega no atalho, né? Estou pensando se a gente consegue aproximar algum conjunto de saber aí, para a gente poder só trazer um exemplo, né, do que significa compor o conjunto de saber. Então, aí, isso aqui, ó, que a gente está fazendo aqui, é como se vocês estivessem conversando. A gente sabe que ainda tem outros saberes ali na mesa. Só que essas pessoas precisam vir ainda, ó, para cá. Não tem receita, né? Aberta. Tem a primeira receita. Qual é a primeira receita? Tem receitas aqui, ó. A gente tem vinho, garrafada e tintura. Então, vamos ver qual é a demanda que a gente tem. A gente tem essa demanda aqui de estômago e fígado, certo? Que pode usar a carqueja. Exatamente. E pode usar tanto a tintura quanto a garrafada. Tá vendo esse ícone aqui, ó? Esse ícone é da tintura. E essa outra garrafinha aqui é o ícone de vinho garrafada. Então, por enquanto, ó, a gente tá... É possível. Essas duas aqui. O que aqui dentro das nossas indicações a gente pode tratar estômago e fígado? A carqueja, igual a Grazi falou, certo? Carqueja. Só a carqueja aí, né? Que tem o ícone do estômago e fígado. Aí a gente consegue, ó, colocar aqui. Mas como que a gente trata estômago e fígado com carqueja? Com infusão, tintura ou vinho. Olha, então a gente já tem receita. Só falta a planta. Com qual que vocês preferem tratar? Com vinho ou com tintura? O que o grupo decide? Tintura. Então, ótimo. Aí a gente faz assim, a gente começa a pensar nessa sistematização. Ó. Estômago e fígado trata com tintura a partir dessa indicação aqui, que é a carqueja. O que falta? Falta a gente plantar a carqueja. Então, a próxima pessoa pode plantar a carqueja, porque esses saberes aqui eles já estão compartilhados. Todo mundo já sabe. Esse aqui é uma forma da gente começar a sistematizar. Como a gente não tem mais tempo, gente, porque a gente já passou até do horário que a Carla deu pra gente, eu vou mostrar como que ficaria caso a gente tivesse conseguido sistematizar tudo, tá bom? Finge que a gente plantou a carqueja e pega a carqueja pra gente ver. Ó, vamos fingir que a gente veio aqui, aí plantou na horta, passou uma rodada, a gente cultivou, a gente cuidou dessa plantinha, então a gente, ó, colocou na etapa 2, porque cada planta tem o seu próprio tempo, e aí na outra etapa, na outra etapa a gente pegou a carqueja, que é essa aqui, ó, aqui é a planta pronta, ela colhida. A gente vai e coloca ela aqui. Quando a gente sistematiza esse conjunto, a gente
fecha ele, a gente traz ele aqui para cima. E aí a gente lê tudo. Todas essas informações. Então, a demanda é: eu sinto muita dor de estômago, minha mãe vive tendo problema no fígado. Eu estou tratando essa demanda com uma tintura, e tem a receita, uma tintura de carqueja, que também pode funcionar para o tratamento de outras enfermidades. E essa aqui é a carinha da carqueja, que é a planta pronta. Quando a gente sistematiza um conjunto, a gente cumpre um objetivo. E cada objetivo que a gente cumpre, a gente ganha um poder, que a gente pode escolher. Quando a gente completa esse conjunto de saberes, a gente pode transformar um terreno vazio em horta comunitária, que depois de plantar a comunidade cuida e a planta cresce imediatamente, ela não demora todas essas rodadas. Ou a gente ganha um saber, ou seja, a gente pode ver as cartas das pilhas de saberes, escolhe uma carta para levar depois para a mesa da UBS, ou a gente pode desbloquear um terreno, que significa tirar um bloqueio, ou o evento que tem um evento que é um de notícias falsas. Então, quando a gente, cada conjunto que a gente forma, a gente escolhe uma recompensa, como se fosse uma recompensa. E quando a gente consegue completar todos os 4 conjuntos de saberes, significa que a gente conseguiu dialogar com a comunidade, evitou que os saberes se perdessem, conseguiu adquirir bastante saberes e fazer com que esses saberes não fossem esquecidos, atendendo às necessidades da população. A gente vai conseguir sempre montar todos os conjuntos de saberes? Nem sempre, gente, mas isso não significa que os saberes não foram assimilados, que vocês não aprenderam. Nada disso, muito pelo contrário. Todas essas trocas aqui, elas são super importantes. Deixa eu até virar a câmera aqui para mim. Todas essas trocas são super importantes. E vocês também vão vendo saberes que vocês trazem com vocês e que podem ser utilizados também aqui. E isso abre possibilidade para novas cartas para o futuro, quem sabe? Para vocês usarem o jogo também, porque o jogo é de vocês, então que vocês transformem e ressignifiquem o jogo. As outras cartas aqui, só a nível de curiosidade que saíram, que infelizmente a gente não vai conseguir jogar o jogo inteiro, foi o saber de pomada ou óleo, que estava na mão da Giane, que dá essa receita, que é misture meia parte da tintura ou uma parte da infusão ou decocção da planta em 4 partes de gordura animal ou vegetal. E no caso de óleo resina, diluir com outro óleo vegetal, aplicando sobre a pele, massageando o local afetado. E na mão da Roseli, que era mestre do diálogo, tinha uma demanda, que era uma demanda de cólica, que podia ser tratada com tintura, decocção ou infusão. Então, percebam que, assim, aqui, vocês, quando a gente vai continuando a jogar essas rodadas, vocês já iam conseguir completar vários saberes, porque a cólica, ela pode ser tratada aqui, por exemplo, com hortelã. E a hortelã, ela pode ser, aqui ela pode ser para cólica, ela funciona através de infusão ou tintura, que vocês também têm aqui. Então, vocês conseguem fazer essas arrumações. E vocês conseguem perceber também, antes de vocês sistematizarem, que através desse diálogo vocês podem mudar. Vocês colocaram a tintura ali com a carqueja, mas será que não é mais interessante vocês colocarem a garrafada e a tintura usar em outro? Vocês vão vendo tudo isso conforme vocês vão montando aqui o seu tabuleiro e conversando, dialogando. Gente, eu sei que foi super corrido e espero que a gente consiga um dia jogar presencialmente, porque é bem melhor a gente estar presencial também e se divertindo junto. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, o que vocês acharam do jogo. É muito bom para a gente saber esse retorno também de vocês. Assim, muito interessante, nós gostamos aqui no centro, foi muito interessante, trouxe muitas coisas assim sobre ervas, né, que a gente não sabia, né? E eu quero saber da história do remédio para inflamação nas juntas, aí que a professora falou.
Tem várias, tem várias. Tem a Eva Baleeira, tem a Canela de Velho. Essa baleeira aí que eu quero saber. Isso acho que está necessário para todo mundo. A Carla tem os nossos contatos, aí, Carla, fica à vontade para fazer uma mediação para a gente conseguir, talvez, né, tanto ir no Instituto, né, fazer no IFRJ, como nas duas unidades, na Penha, né, e outra é onde a gente pode tentar fazer ano que vem, tá? A nossa unidade é Realengo, né? Aqui No eu caso, né? É o grupo da UTIC de Penha, Bangu e Centro. Então Seria ótimo, meninas. Eu estou me despedindo, mas agradecendo muitíssimo a participação de vocês, participação também das nossas ACS, fiquei muito feliz, e especialmente com essa parceria que vocês, mais um ano, né, conosco aqui nesse evento no Encontro de Saúde. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, tá? Obrigada a vocês aí. Sobre artrite, ó. Tá. Qual o nome dessa erva? É a baleeira? Erva baleeira. Erva baleeira. Tá. Vou procurar. Sinto muitas dores. Viu, gente? Isso é mais um exemplo do jogo e da vida, né? Olha como que o diálogo já traz tanto conhecimento, tanta troca. Posso falar? Meninas, obrigada. A gente fica disponível para a gente tentar fazer isso pessoalmente, tá? É bem mais divertido pessoalmente, bem mais fácil aprender também, né? Manuseando, vendo, né? A dinâmica muda completamente. E sem problemas tecnológicos, gente. Isso, não tem a menor... Desculpa estar falando aqui por cima, eu não levantei a mãozinha, mas é para aproveitar. É fascinante, é muito rico esse jogo, essa troca de saberes que vocês colocam na nossa forma de jogo de tabuleiro, como vocês inserem a prática do dia a dia, né? Com as vivências de todo mundo, então é maravilhoso. Se eu não tivesse aqui um outro evento que é daqui a 10 minutos da GI, que eu ia adorar ficar mais de 2 horas, eu acho que muita gente aqui, né? Porque é um jogo que permeia a nossa vida, né? E essa parte de plantas medicinais também, para qualquer público, né? Então não precisa ser necessariamente da área de saúde para a gente ter curiosidade a respeito disso. E é muito importante também a forma como vocês vão introduzindo outros aspectos de legislação também, inclusive a gente vai aprendendo um pouco os aspectos históricos, maravilhoso, extremamente rico, e realmente a gente espera que a gente possa ter um aproveitamento, vocês possam também, em algum momento que for viável para todo mundo, a gente ter esse jogo no presencial também, porque realmente vocês estão de parabéns, é maravilhoso, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, né? E mais, vocês conseguirem fazer isso ainda sem ser uma forma presencial, construir isso com essa riqueza de dados e de informações na forma à distância e estarem disponíveis hoje aqui no nosso evento para também mostrar da forma que vocês mostraram, com todo, né, o início do intercurso também na plataforma, que é uma coisa que a gente também se adapta, né? São várias coisas novas. Eu só tenho a agradecer muito, dar muitos parabéns e torcer para a gente se reencontrar. E agradecer mais uma vez essa parceria de vocês especial. Agradecer Simone, Graziele e pessoal que participou também do jogo, né? Os 4 participantes e todos que estão assistindo. E isso vai ficar no canal, acho que depois outras pessoas vão acessar e realmente eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente. Vocês estão de parabéns, de fato. Muito bom, muito interessante. Maravilhoso o tema e maravilhosa a forma como vocês colocaram e expuseram isso. Inspirador. Gente, a gente agradece pela participação de todo mundo, pelo interesse e pela acolhida que a gente sempre tem aqui no IFRJ. Então, só tenho a agradecer, a gente está à disposição. Quem quiser entrar em contato com a gente pode marcar oficinas para o ano que vem. E tomara que elas realmente aconteçam. Espero mesmo, fico muito empolgada e é gratificante ver esses encontros. É muito bonito ver todo mundo participando. E nesse meio tempinho aqui eu já aprendi muita coisa sobre planta medicinal, né? A gente sempre está aprendendo o tempo inteiro, esse pequeno intervalo de tempo. Sensacional. Obrigada. Então é isso, pessoal. Vou mudar um printzinho aqui rápido. Oi? Vou tentar dar um printzinho aqui rápido, botar aqui num layout mais assim, ampliado, para a gente fazer um printzinho na tela. Pronto, a gente dá um... Quem quiser abrir. Sim, printzinho na tela. Pronto, pessoal, obrigada.
Agradeço a vocês mais uma vez a participação. Estou aqui salvando o print do computador. E espero nos vermos em breve, né? E essa pandemia já está se encaminhando para o fim, né? Ou pelo menos para uma situação mais estável, apesar da Omicron estar aí, com a vacinação, né? Então, muito obrigada mais uma vez, fiquem bem, grande abraço, e foi um prazer tê-las aqui conosco, tá? Foi muito enriquecedor, de fato. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde para vocês.